Mas existem pessoas que vivem reclamando da vida o tempo todo. Reclama do trabalho, reclama da comida, reclama da igreja, reclama dos filhos. Não estou falando que não é errado reclamar, mas todo assunto da pessoa é reclamando de alguma coisa. Como é chato, parece que esses tipos de pessoas sugam a nossa energia. Tem dia que você está bem, chega no trabalho, obrigado, Sidney. Você chega lá, mas a pessoa já está reclamando. Mais uma vez, segunda-feira. Ninguém gosta de trabalhar de segunda-feira, mas fazer o quê? Mas existem pessoas que reclamam. Eu ia falar que não ia falar dela, mas como ela não está aqui, a minha mãe, quando eu morava com minha mãe, era uma pessoa desse jeito. Reclamava de tudo. Eu vi pelo casamento dos meus pais. Meu pai, pouco mais de idade, né? Para quem tem uns pais mais antigos, é daquele jeito brusco, sistemático, faz as coisas da casa ali, para ele estava bom. E tudo que ele fazia, minha mãe reclamava. Meu pai, tudo que eu faço, reclama. Se eu faço a comida, reclama. Mas eu tinha experiências negativas, que quando meu pai ia fazer comida, já viu o homem fazendo comida, né? A cozinha fica daquele jeito. Ele faz, mas a cozinha, a panela, para fazer um arroz ele usa 3 tipos de panela. E as mulheres reclamam ainda, a gente pode nem ajudar. Mas nós esquecemos um princípio muito importante. Um princípio eterno de Deus, que não tem como mudar. Que é o princípio da semeadura. Você colhe o que você colhe o que você. Então a palavra de Deus fala que nós precisamos nos examinar. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Gostaria que você começasse a analisar a sua vida hoje. Como está a sua vida hoje? Seu casamento. Comece a pensar. Sem pressa. Muitas vezes a gente vem para o culto esperando uma resposta do céu, esperando alguma palavra profética, esperando alguém colocar a mão na nossa cabeça e orar, mas hoje o Senhor está falando para você, examine a si mesmo. Porque nós vamos falar disso hoje, sobre a lei da semeadura. Então examine a si mesmo, como você está hoje? Como você está feliz hoje? Você tem momentos felizes ou você é feliz? Você tem momentos de angústia ou você vive uma vida angustiada? Como está seu casamento? O casamento é o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Você está feliz? Vocês estão felizes? A análise que você tem. Como está o seu trabalho? Você está feliz aí no seu trabalho? Você acorda feliz em trabalhar, de receber seu salário? Como está a sua vida financeira? Será que você vive endividado? Todo dia 5 e dia 15 é uma luta, porque o dinheiro nem caiu e o banco já pegou? E por outro ângulo agora, ainda de olhos fechados, comece mais a pensar, se eu estou desanimado, aonde eu tenho semeado? Se eu estou desanimado com a minha vida com Deus, onde eu tenho plantado? Será que eu tenho plantado na minha carne, nas minhas vontades, ou eu tenho plantado no Senhor? Eu tenho gastado tempo com o Senhor? Se a minha vida financeira está destruída, onde eu tenho semeado? Será que eu tenho guardado? Será que eu tenho investido na casa do Senhor? Ou tenho semeado em qualquer lugar? Amém? Tudo que você refletiu, tudo que você analisou, são frutos da sua escolha. Tudo que você está vivendo hoje é um fruto das suas próprias escolhas, sejam boas ou ruins, no seu passado, no seu presente. Mas muitas vezes a gente entra no se. Se eu não tivesse feito isso no passado, eu poderia estar melhor hoje. Se eu tivesse feito aquele curso, nossa, aquela oportunidade era minha. Se eu não tivesse pecado, se eu não tivesse abandonado, se eu não tivesse tomado aquela postura, a minha vida ia ser totalmente diferente. Mas uma notícia triste, o se não existe mais. O se já passou. Mas a gente traz isso para o nosso dia a dia. Se você não tivesse falado aquela frase para mim, a gente não tinha brigado.
Se eu não tivesse ido naquela casa, eu não tinha feito aquilo. Se eu não tivesse aquela oportunidade. Mas esse é um princípio inevitável. É a lei da semeadura. Toda ação tem a sua reação. Tudo que você planta, você vai colher. Então, abre a sua Bíblia comigo. Você está com sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7. Dá um tempinho para vocês abrir. Gostaria que vocês abrissem no celular. Quem abriu diz amém. Quem não achou ainda diz misericórdia. A gente espera. Gálatas, aí depois de Coríntios. Vamos ler. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Até aí por enquanto. Como eu falei, isso é um princípio inevitável, é a lei da semeadura. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta educação, você vai colher educação. Se você vai na academia, você vai ter uma vida saudável. Então tudo que você planta, você vai colher uma hora ou outra. Se você é arrogante, você vai colher o quê? Arrogância. Se você é mal educado, se você é bruto, grosso, estúpido, o que você vai colher? A mesma coisa. Mas o problema é que o pecado tem cegado o nosso coração e nos levado a ignorar esse princípio espiritual, que é a lei da semeadura. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que fala assim: a vida cristã não é feita de sorte, mas de princípios. Plante obediência e colherá a favor. E algo que o pastor Ricardo também nos fala, que sempre que nós quebramos um princípio, esse princípio nos quebra. Não sei se você já percebeu isso em alguma área da sua vida. Quando você quebra algum princípio diante de Deus, esse próprio princípio te quebra. E na lei, a lei da semeadura não é diferente. Vamos trazer para os nossos dias atuais, só para você. No seu casamento, a gente está tendo curso aqui com o Berdusco e com a Daiane, eles têm falado sobre isso, né? Principalmente para os casados. Não é só sobre isso, mas a gente fala, para o homem colher, ele tem que semear. Quem entendeu, diz amém. Os casados, diz amém. Vocês que estão no fogo no parquinho, não chegou nessa hora ainda. Mas em tudo é isso. A sua colheita está diretamente ligada ao tipo de semente que você tem plantado. Grava isso. Vou falar mais uma vez. A sua colheita está diretamente ligado ao tipo de semente que você tem plantado. A gente deu o exemplo da academia. Muitas vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa, nossa, se eu tivesse... Quem já começou a academia aqui uma vez? Pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Levanta a mão, tem vergonha não. Eu já comecei, eu já paguei. Eu não fui, mas eu paguei. Eu me inscrevi, mas eu fui lá. E parou. E quem está firme na academia até hoje? Nossa, 5% do que levantou a mão. Mas quando a gente fica velho, ou passa um tempo, a gente fala, nossa, se eu tivesse firme na academia, eu não ia estar com essa dor aqui nas costas. Eu não ia estar com essa barriguinha aqui de coxinha. No começo do ano eu falei, esse ano eu vou pegar firme na academia. Só estou esperando a minha cirurgia do siso parar, mas vou voltar. Voltar não, vou começar. A gente já está em junho, né? Mas demora, né, gente? Demora, mas uma hora, quando ela estiver cicatrizada, eu vou voltar para a academia. Aí eu falei, agora eu vou começar a academia. Aí segunda teve o negócio do casais. Aí terça tem teologia. Aí quarta tem jogo de São Paulo. Aí quinta, por isso tem que plantar. Ainda bem que eu não estou gordinho ainda, não estou nessa fase. Mas, e você que tá? Brincadeira.
Mas porque a gente só quer colher, a gente reclama das atitudes das esposas, do marido, a gente só reclama, eu tô gordo, eu não aguento caminhar, eu não aguento fazer nada, mas a gente não planta. A gente não faz um exercício, a gente reclama da nossa vida espiritual. Ah, eu tô frio, eu tô apático, o louvor tá ruim. Não é que o louvor tá ruim, é você que tá frio. Se você não escuta um louvor na sua casa, chega aqui e você acha que os anjos vão falar com você e vai ser amém? Aquilo que você semeia no seu quarto, você vai colher na igreja, na cela, no culto. Gosto de falar para os líderes, quando fazia discipulado, faço, né? Fazia não. Que a nossa célula é um reflexo da nossa semana. Muitas vezes você está desanimado para ir para a sua célula, por quê? O que você tem semeado? Você acha que a sua alimentação é só de domingo e na célula. Imagine se você comesse arroz e feijão só de sábado e domingo. Ou de quinta e domingo. Aí você acha que no domingo, nossa, o pastor Ricardo não vai ministrar, vai ser o Luiz, vai ser ruim, misericórdia. Nem vou ir. O problema não é a palavra, que a semente é boa, mas do seu coração. A semente é sempre boa, mas aonde você tem plantado, aonde você tem investido? E tudo que você está vivendo hoje está diretamente ligado àquilo que você plantou no passado. Não tem como fugir disso. Quem não se arrepende, né, de algumas coisas? Quem não se arrepende de algumas posturas? Quem não se arrepende? Todo mundo se arrepende de alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Isso é claro no nosso dia a dia. Quantas vezes se eu parar para dar um testemunho seu, falar, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse, todo mundo fala, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, certeza você já pensou. Se eu tivesse essa cabeça, se eu tivesse essa mentalidade, se eu tivesse esse dinheiro, eu ia fazer diferente. Mas vamos falar de 2 fundamentos sobre semear. Semear é plantar com expectativa. Quem semeia sem fé não verá colheita, mas quem planta confiando em Deus não será frustrado. Então imagine um agricultor. Vamos dar um exemplo do café que está caro. Imagina ele está plantando o café dele lá, mas a expectativa dele já que vai dar errado. Ah, esse café aqui não vai dar bom, não vai ficar bom, né? Nem entendo de café, mas vamos falar de café. Não vai ficar pronto na hora certa, no tempo da colheita certa. E se ficar bom, a crise está aí, ninguém vai comprar, porque o café está muito caro e eu vou ter que desistir disso. Mas eu estou plantando aqui, se der bom, deu bom. Se não der, então uma hora vai dar bom. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso na nossa vida também, sem a gente perceber. Quantas vezes estamos matando a nossa semente com a falta de fé? A gente quer mudar algumas coisas na nossa vida, mas a nossa percepção, a nossa expectativa, a nossa esperança já morreu. A gente já planta uma semente morta. Sabe quando as crianças não têm... Eu lembro na época que eu estudava, tinha que plantar o feijãozinho lá, né, na latinha com algodão. As crianças faziam tudo errado, né, por isso não dava certo. Mas muitas vezes a gente acha que é só uma brincadeira tudo que a gente semeia. Em relação a tudo, porque quando a gente fala da lei da semeadura, a gente só fala que tem a ver com dinheiro. Mas o dinheiro também fala sobre isso, mas é tudo que você planta, você colhe. E essa lei é inevitável em todas as áreas da sua vida. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua corte, na sua célula, nas suas amizades, naquilo que você fala na rua, naquilo que você fala no trânsito, naquilo que você se alimenta. Tudo que você planta, você vai colher. Se você é uma pessoa que come x-tudo todo dia, lá na frente você não... Nossa, eu estou com diabetes, eu estou com pressão alta. Ah, mas eu queria estar aqui brincando com meus netos, mas não aguenta mais de tanta gordura que tem. Mas por quê? Foi aquilo que você escolheu. Para quem come vegetais, essas coisas, essas frescuraiadas aí que eu não gosto. Mas é o quê? Eu não gosto, mas quem gosta tem certeza que é mais saudável que eu. Eu morro de dor de cabeça. E a Bruna sempre fala, as coisas que você come, só come besteira. O pastor fala, você é aquilo que você come. Eu falei, tadinho de mim, é só McDonald's, chocolate e churrasco. Mas churrasco é bom, quem não gosta de um churrasco? Amém? Então se você entendeu a palavra, você vai semear um churrasco na vida de alguém hoje.
Só o Henrique. O Henrique já falou uns 3 amém aí. Olha lá. Ele veio até aqui pra frente. Mas quantas vezes nós não estamos matando a nossa semente e desistindo do plantio? Semear é um ato prático de fé. Fé não é só o que cremos, é também o que praticamos. A fé que não age é uma fé que não vive. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é, mas o problema é que a gente espera sempre dos outros, né? A gente acha que é só plantar, que Deus vai fazer, Deus vai regar, e a nossa parte é só esperar. Perdão. Mas imagine se o agricultor só plantasse a semente ali e falar, agora eu vou ficar em casa aqui esperando. Vou esperar aqui em casa, vou viver na minha vida. A gente não quer regar, a gente não quer cuidar, a gente não quer preparar o terreno. A gente não quer adubar. A gente não quer pegar uma enxada ali e arrumar a terra. A gente só quer jogar semente. Não, eu já fiz a minha parte. Eu já vi igual algumas mentalidades de marido. Não, eu já paguei a conta, já fiz a minha parte. Ah, não, eu já fui no culto hoje, eu já fiz a minha parte. Ah, não, eu já dei o dízimo. O dízimo eu já entendi, então eu já fiz a minha parte. Mas a gente não prepara o ambiente, a gente não aduba, a gente não cuida. Mas eu coloquei um pé de goiaba aqui da Bigato. Eu só plantei ali, deixei ele, todo mundo passa, rouba, pega, os bichos comem, passarinho. Eu falo, não, mas eu já plantei, a minha parte eu fiz. E quantas vezes nós estamos agindo assim com Deus também? Deus, eu já estou vindo aqui na igreja, já estou fazendo a minha parte aí, Deus, você não vai fazer a sua? Como se há 2000 anos atrás o Senhor já não fez, né? Mas a gente acha que é muita gente vindo no culto de domingo e numa quarta de célula ou de sábado. A gente fala, Deus, agora com o Senhor. Ou quando a gente vai discipular alguém, a gente teve o batismo aqui, não, aquela pessoa já batizou, agora é ela com Deus. Eu não vou mais discipular, não vou cuidar, não vou visitar, não vou mandar mensagem. Eu já plantei, a semente está lá. Quando a gente vai evangelizar a nossa família, a gente fala, não, a semente já está lá. Eu já coloquei um louvor lá na hora do churrasco, já fiz minha parte. Mas a gente não rega, a gente não cuida mais. Então vamos falar de 3 áreas onde plantamos todo dia. Deixa eu colocar o celular aqui para me ver. Quando você é rápido, não é muito demorado, né? 3 áreas onde plantamos todos os dias. Primeira área, as nossas atitudes. Como falei, abre comigo em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Abre aí. Mateus, capítulo 7, no versículo de número 12. Quem abriu os amém? Assim em tudo façam aos outros o que vocês esperem que elas façam, pois esta é a lei dos profetas. Na minha versão está um pouquinho diferente, fala assim, ó, tudo o que quiserem que os outros façam, façam vocês também a eles. Ou seja, agora o bicho pega, né? Porque o que a palavra de Deus fala? Aquilo que você quer receber, você tem que fazer. Então, uma das primeiras coisas que nós plantamos todos os dias são as nossas atitudes. Então, tudo que você quer que a pessoa faça por você, você tem que fazer. Se você quer ser respeitado, você tem que. Se você quer receber amor, você tem que plantar amor. Amém? Mas na maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Esperamos dos outros. Jogamos a responsabilidade para os outros. A pessoa me xingou no trânsito, a pessoa não fez isso para mim, a pessoa não, Deus não fez isso para mim, o líder de célula não fez isso para mim, a pessoa, o pastor não falou oi para mim. Lembra que eu falei no começo, como existem pessoas que reclamam de tudo, mas não percebem as suas próprias atitudes. E é algo que nós plantamos todos os dias, atitudes. Você acorda com atitude. Ou você ora, ou você já pega o WhatsApp, ou você fala bom dia para sua esposa, ou você já sai acordado correndo para ir trabalhar.
a sua primeira semeadura é quando você acorda. É seu devocional. Eu acordo atrasado. Não sei vocês. Atrasado não, eu acordo no momento certo. Não existe. Mas é uma atitude. Tem gente que consegue acordar de manhã, igual esses coach da vida. Tudo mentira. 5 horas da manhã, já correu, já comeu 3 pão com banana, foi na academia e leu o livro lá do Café com Deus. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu comecei pensando em desligar o primeiro alarme ali. Daqui 10 minutos eu levanto. Não é que é mentira, tá, gente? Porque eu não faço. Mas tem gente que faz, glória a Deus, é a atitude que ela toma banho gelado 5 horas da manhã. Não toma banho gelado nem de dia, mas de manhã. Mas nós jogamos a responsabilidade para os outros. A igreja não faz, meu marido não faz, o líder não faz. Queremos colher sem plantar. E nossas atitudes são sementes. Então, se você planta amor, você colhe amor. Se você planta gentileza, você colhe respeito dos outros. Se você planta fofoca, inimizade, você colhe desconfiança. Se você planta confusão, você colhe afastamento. Se você planta obediência, você colhe bênção do Senhor. Se você investe na sua esposa, você colhe com a sua esposa. Se você é uma pessoa chata, você vai receber gente chata. Você fala, ninguém gosta de mim. Já viu aquela frase, né? Eu sou assim, vou morrer assim. Mas você percebe que a sua atitude é inevitável. Você vai colher aquilo que você tem plantado. Ninguém gosta de mim. A pessoa chega no culto, chega na célula, chega no trabalho. Já viu aquelas pessoas no trabalho? Você fala, bom dia. Ela, bom dia para quem? E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Não com essa frase, mas em casa, na nossa família, na igreja. Quantas vezes você vem para um culto, mas com o coração fechado já? Vou para o culto, fazer o quê? Aguentar o pastor Ricardo. Falar isso que não está aqui hoje, né? Vamos lá, aguentar o pastor. Mais uma vez aquelas crianças, misericórdia. Mais uma vez eu vou ter que fazer a célula. Lá no CAC, lá tudo sujo. Nossa, você já vai com o pensamento errado. A pessoa chega na igreja, às vezes não dá um Pai do Senhor. Do dia que chega, sai. Nossa, a igreja, ninguém fala um bom dia para mim, ninguém fala nada. A pessoa não cumprimenta ninguém. Ninguém orou por mim, ninguém falou nada por mim. A pessoa, acabou o culto, ela já desce correndo na escada. O Thales nem abriu o portão, já tem gente lá no carro assim. Aí tem vezes que o culto nem acabou, já tem gente dentro do carro. Aí fala, o culto não foi abençoado hoje. Será que o culto que não foi abençoado? Nas suas amizades, eu falei, a gente reclama de tudo. Mas o que você tem semeado? O que você tem semeado nas suas amizades? O que você tem semeado no seu relacionamento? O que você tem relacionado em relação aos seus filhos? O que você tem semeado na vida dos seus filhos? Na vida de quem está no seu ambiente de trabalho? O que você tem semeado na sua célula? O que você tem semeado naquelas pessoas que você quer trazer para a igreja? Mas lembra do que o versículo diz? Tudo que quiserem que os outros lhe façam, façam você primeiro. Se a gente entender esse princípio, como as coisas mudam. Parece que é uma palavra bem simples, mas são dois princípios. Se você colocar isso em prática, se é uma palavra rema na sua vida, muita coisa muda. Porque a gente fala, a lei da semeadura é isso, plantou, colheu. Ação e reação. Mas como nós temos esquecido disso? Como isso é espiritual? Então você tem plantado e colhido outra coisa porque alguma coisa não está condizendo, não está certo. Ou você fala, lembra quando a gente fez a nossa análise aqui? Nossa, eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria. Mas para imaginar, ou para analisar agora, o que você tem semeado? Qual tipo de semente tem saído da sua boca? Qual tipo de semente você tem semeado na sua casa? Qual tipo de semente você tem
planteado dentro da igreja. Deus julgará não apenas o que fizemos, mas também como e por que fizemos. Uma outra área onde nós plantamos todos os dias é as nossas finanças. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, não precisa abrir, vou ler rápido. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância colherá. Agora pega, né, quando a gente fala da nossa vida financeira. Mas quando a gente fala de vida financeira dentro da igreja, a gente fecha o nosso coração e a gente acha, não, lembra que eu falei? Eu já faço a minha parte. Quando a gente faz, né, quando a gente é fiel, nossos dízimos e ofertas são sementes de confiança a Deus. Deus honra quem honra. Alguns outros versículos lá. Deus dá semente ao que semeia. Honre a Deus com aquilo que você tem. Mas hoje eu quero que não seja uma palavra de acusação, mas eu quero que você, em tudo que a gente fala, onde você tem semeado o seu tesouro? Qual foi a última vez que você fez uma oferta de semeadura na casa de Deus? Qual foi a última vez? Porque eu lembro que eu falei que a gente joga a responsabilidade para os outros, ou a gente fala, não, eu já faço o meu papel, eu já dou o dízimo para a igreja. Um mês sim, um mês não, mas eu faço de vez em quando. Mas imagine se você semeia na sua esposa romance, educação, ou na vida só de vez em quando? Ou na sua conta de luz? Não, de vez em quando eu vou investir na minha conta de luz. Mas qual foi a última vez que você fez uma oferta de semeadura? Muitas vezes a gente quer viver o milagre de Deus, o extraordinário de Deus, mas semeando simples. Ah, Deus, eu quero colher 10 mil pés de jabuticaba, mas eu só plantei um pezinho aqui. Deus vai multiplicar? Amém. Mas muitas vezes a gente entra no nosso comodismo. Deus, eu já fiz a minha parte. Agora é com o Senhor. Como você tem administrado o seu dinheiro? Lembra que eu falei das nossas atitudes financeiras? Muitas vezes você lembra que a gente fez agora a nossa avaliação? Talvez você está endividado. A gente fez uma pesquisa esses dias, que se eu não me engano era 70%, né, Jefferson? 70%, mais de 70% dos brasileiros estão endividados, com nome no Serasa, nome sujo, ou com algum tipo de dívida. Mas isso é resultado do quê? Sementes mal administradas, sementes colocadas no lugar errado. Deus nos dá tudo o que temos, não para guardarmos, para usarmos para o bem. Como você tem administrado o seu tesouro? Vamos trazer para os nossos dias atuais. Tem dia hoje em dia que a gente não sabe administrar dinheiro. A gente não sabe o quanto ganha, o quanto gasta, o quanto passou no crédito, o quanto usou do Lins. A gente vai somando tudo, né? Se eu ganho 1.000, se o meu Lins é mais 1.000 e meu cartão de crédito é mais 1.000, então eu ganho 3. E no final do mês as contas não batem. A gente gasta sem ver. E no mundo a gente tinha uma mentalidade, para quem fumava cigarro. Quantos maços de cigarro a pessoa, para quem é viciado, não gasta por dia? Ou com bebida, algum tipo de vício. E é caro um maço de cigarro hoje em dia, deve ser o quê? Uns 10 reais? Mais ou menos. Tem gente que usa 30. 30 não, por dia não. 3 por dia, já foi 30 reais, imagine isso. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente se fecha o coração, fala, não, eu não posso ofertar. Quando está vendendo um pastel ali, fala, nossa, 10 reais um pastel na igreja. Mas quando a gente vai para a festa do caqui, a gente paga 15, não espera meia hora na fila e não reclama. Mas quando é para ofertar, não, a cantina está fazendo um pastel ali para ajudar a comprar alguma coisa para o kids, para ajudar a abençoar os jovens no acampamento. Ah, mas de jovens também é folgado, vai trabalhar, 10 reais um pastel. Não é sobre o valor, mas sim sobre o nosso coração. E quando era para pagar 15, 40 reais num fardinho de cerveja, não era caro. E não era só um. Num cigarro não era caro. 10, 20 reais no jogo do Tigrinho? Ah, 20 reais não dá nada, velho. O que é 20 reais? Se multiplicar, vai 40.
Aí se eu perder 40, coloco mais 40 e depois eu recupero. Mas se eu não recuperar, eu pego o dinheiro da conta de luz. Ô tigrinho que tem acabado com as vidas, principalmente até dentro da igreja. Ah, mas meu primo já ganhou. Deixa o primo ganhando, você tá aí. Tirando o dinheiro de pagar a conta de luz para jogar um tigrinho. Mas não, mas quando alguém pede uma oferta na igreja, vamos fazer uma oferta especial pro som, para nossa mídia. Ah, a igreja só sabe falar de dinheiro. A igreja só sabe pedir. Lembra, eu não estou fazendo momento de oferta nem de dízimo, tá? Mas só quero que você comece a se examinar como o nosso coração muitas vezes a gente esquece da lei da semeadura. E muitas vezes a semente nem saiu do nosso coração porque sabe quando a semente ali, ela está cheia de mato em cima, cheia de sujeira, e a semente não consegue dar vida porque ela não toma sol, ela não consegue ser adubada. Muitas vezes a sua vida está desse jeito, até em relação à vida financeira, porque no mundo a gente pensa de um jeito, mas dentro da igreja a gente fecha o nosso coração. Parece normal, mas não pode ser normal no nosso meio. Nós precisamos ser a geração que vamos fazer a diferença. Quando alguém precisar de uma cesta básica, eu vou ser o primeiro a estar aqui. O que você precisa? Quando a gente perceber a necessidade de algum irmão na célula, quando a gente vai comer um lanche, a pessoa não tem dinheiro. Não, deixa que eu pago para ela. Nós precisamos ser essa geração de semear na vida do outro. Mas muitas vezes a gente tem a mesma mentalidade do mundo. Se a pessoa não tem, ela não vai. Não estou falando que você precisa bancar o serrote, que existe, né? O povo que é folgado mesmo, né? Só quer serrar. Só venham a nós. Mas lembra que eu falei? A gente não pode fazer o que os outros não fazem pela gente. Nós precisamos fazer diferente. Você precisa ser luz e sal do mundo. Porque se a gente só for tomar atitudes, quando a outra pessoa tomar atitude, a gente... Ah, minha esposa não me dá um presente. Se você não der o braço a torcer, quebrar o orgulho de você... Ah, os dois estão brigados. Ah, ela não pediu perdão para mim. Ah, então também não vou pedir. Ah, então também não vou pedir. E aí, vocês vão ficar um mês desse jeito? Um ou outro vai ter que tomar atitude. Né, casal? Tô aprendendo com o Berdusco. Perdão. Em relação a tantas áreas da nossa vida. Ah, eu quero ganhar bem. Mas eu estou em casa aqui assistindo um dorama aqui até meio-dia. Tá amarrado. Eu quero ganhar bem. Não estuda, não faz um curso, não faz um... O patrão pede para fazer, ô, fica meia hora mais aí. Ah, eu não, sai fora meia hora mais. Eu não entrei meia hora mais cedo. Viu, a gente só quer colher. Não, o patrão, me dá um aumento. Tá bom, faz um pouquinho a mais para mim. Faz aquele curso lá. Na minha empresa, tinha um jovem lá, abençoado, trabalhava comigo, ele pedia aumento para o patrão todo dia. E o patrão falou, não, vai e faz um curso que aumenta o salário. O patrão falou, eu pago o seu curso ainda. Vê se o menino foi fazer. Mas ele queria aumento. Aí ele pediu a conta porque não ganhou aumento. Aí tá aí, desempregado. E quantas vezes a gente não tem a mesma atitude? A gente só quer o bônus sem fazer nada em troca. Os jovens solteiros, eu quero fazer corte. Eu quero casar, eu quero começar a namorar. Primeiro não se arruma. Já não ajuda, já não trabalha. Imagine, dá o exemplo do Igor, que está mais perto aqui. O Igor vai começar a fazer corte. Glória a Deus. Glória a Deus, cadê a fé? Conheceu alguém, pá, mas ele não trabalha. Ele trabalha, tá, gente? Mas ele não trabalha. Aí a menina, vamos tomar um sorvete? Vamos. Mas ele fala, peraí, vou ver se minha mãe consegue arrumar vintão aqui, porque eu não tenho, velho. Será que ela vai ter 10 reais aqui? Não, pega 5 da sua mãe, eu pego 5 da minha, a gente vai tomar uma casquinha lá. Nem a casquinha dá mais, porque a casquinha deve ser uns 7 reais no Mac.
Mas você vê que tudo é uma semente. A gente só quer colher, mas a gente não semeia. Como a gente não quer se preparar para viver o melhor de Deus. A gente quer viver o melhor de Deus sem se preparar. Deus me dá um carro novo. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus, tudo é Deus. Mas você não se prepara para viver, você não semeia para viver isso. Você não prepara o terreno, você não prepara o ambiente. Você não aduba. Ah, minha célula não multiplica, minha célula não cresce. Minha célula não vai visitante. O que você tem semeado na sua célula? Você faz evento ponte, você traz o pessoal para perto, você visita, você cuida. Ah, não, estou esperando, a célula 5 horas, quem quiser vem. Ah, minha família não se converte. Ah, mas quando eu estou lá na família, no meio da família, eu tomo umas com eles, rolê do mesmo jeito. Fico lá dançando funk lá com eles também. Eu entro na onda. O terceiro, uma das terceiras ações que nós temos todos os dias da nossa vida, são as nossas palavras. Estou com a tosse hoje, hein? São as nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Fala isso, vamos repetir isso? Como é forte, né? Assim, repete comigo. A morte e a vida estão no poder da língua. Amém? Como é perigoso e como é forte isso, né? Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras são semente que afetam. Toda palavra é uma semente que afeta nosso casamento, seus filhos, seu ministério, seu destino. O que você anda dizendo sobre você mesmo? O que você anda dizendo sobre a sua casa, sobre a sua família? Quando você briga com seu esposo, com sua mulher, o que sai da sua boca? São palavras de vida ou de morte? Palavra de paz? Paz não é, né? O que sai da sua boca lá no seu trabalho? Qual o destino que você tem dado com aquilo que sai da sua boca em relação aos seus filhos? Nossas palavras devem ser como sementes de vida, não como espinho de morte. Essa frase do Billy Graham. Nossas palavras devem ser como semente de vida. Aquilo que sai da sua boca precisa dar vida. Nós estamos falando sobre a lei da semeadura. Aquilo que sai da sua boca precisa dar vida e tem o poder de dar vida. Como é forte isso, que tudo aquilo que você fala, repete, declara, reclama, tem o poder de dar vida ou morte. Lembra que eu falei das pessoas que reclamam todo dia? Como que ela vai colher vida, um bênção, se ela vive uma vida medíocre, reclamando de tudo e de todos? Reclama da igreja, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da louça suja. Reclama da comida, hoje só tem ovo, hoje só tem carne. Quando tem ovo, reclama, quando tem carne, reclama. A geração dos filhos hoje em dia, né? Hoje não tem bifinho com cebola. Não vou comer, não vou almoçar. Então fica sem comer. Nas épocas dos mais velhos, né? Quando tinha mistura já era muito. Os mais velhos, né? Como falo como se fosse os mais velhos, só era... Eu lembro, sempre que eu ia reclamar da minha mãe, quando eu ia pro Hop Hari, esses passeios de escola, né? Minha mãe fazia o simples lá, pão, presunto e queijo, mas eu queria bolacha da marca Traquinas. Ela colocava uma da Turma da Mônica, fazer o que? Era o que tinha. Aí ela vinha, mas na época da sua irmã, ela levava pão com sardinha, e você está reclamando com pão com presunto e queijo. Mas muitas vezes nós estamos assim também. A gente está com o melhor de Deus, mas não enxerga isso. Você tem um marido, quem tem um marido abençoado diz amém? Amém, Bruna? Fala amém, glória a Deus. Amém. Quem tem uma mulher abençoada diz amém? Quem tem um filho abençoado diz amém? Quem tem uma igreja abençoada diz amém? Glória a Deus. Não esqueci de ninguém, né? Ninguém está com ciúme. Mas quantas vezes a gente não dá valor a isso, né?
Quantas vezes nós não damos valor àquilo que nós temos em casa? Pelo valor que precisa ser dado mesmo. Não damos valor às nossas amizades, à nossa igreja, ao nosso marido, aos nossos filhos. Não subestime o poder da palavra dita com fé. Ela pode mudar destinos. A palavra de Deus fala que a palavra tem poder. Que a palavra é rema, a palavra é vida. Que o Senhor é a palavra. Então, com aquilo que você declara, aquilo que você faz no seu dia a dia, as suas atitudes, as suas palavras, a sua vida financeira, tudo é uma semente. Do seu ministério, do seu destino, aquilo que você declara, não, eu vou viver isso. Por isso que o pastor sempre nos ensina, de quando você vai ter esse momento de devocional, de você pegar a palavra e declarar isso mesmo. Não de ler como se fosse só mais uma história, mas de você pegar a palavra de Deus e falar assim, eu vou viver isso, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou bonito. Você tem que declarar, irmão, que a palavra tem poder. Eu vou arrumar uma corte, eu vou trocar de carro, eu vou prosperar financeiramente. Eu não sei o que você deseja para você, mas enquanto você não abrir a boca e declarar, mas muitas vezes, meu carro é velho, meu carro é ruim, meu carro só quebra, meu carro não sei o quê, não. Minha casa só tem goteiro, minha casa... Claro que você tem que arrumar essas coisas, irmão, não adianta só apontar. Mas está na hora da gente parar de reclamar e começar a mudar o tipo de semente. Qual o tipo de semente você tem plantado? Nós entramos em duas guerras. Ou não temos sementes nenhumas mais, ou temos plantado errado, ou está na hora da gente começar a mudar as sementes. Porque tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, da sua atitude, é uma semente. As palavras que você fala é uma semente. Aonde você coloca o seu dinheiro é uma semente. As suas atitudes são uma semente. Então, o que você acha que nós precisamos mudar? O que você acha, avaliando a sua vida, o que precisa mudar? É a semente? É o jeito de semear? É o jeito de plantear, de regar, de adubar? Aonde você precisa começar a semear de fato? Aonde você tem deixado de semear? Em alguma área da sua vida? Aonde você começa a pensar, nossa, essa área da minha vida está estagnada. Será que é porque você não parou de semear nela? Lembra que eu falei que nós precisamos voltar a semear com fé. Muitas vezes nós temos matado a nossa semente porque perdemos a fé, perdemos a esperança. E hoje o Senhor quer renovar isso também no nosso coração. Algumas áreas da sua vida que você parou de semear porque você não viu colheita. E a colheita não é de um dia para o outro. Se eu não me engano é o abacate, né, que demora pra caramba. Quem entende mais que eu, é o abacate. Eu sei que o abacate demora. Só porque o pé de abacate é gigante, tem um lá perto da casa da minha mãe. Só para crescer demora, então imagina para começar a dar fruto. Depois vocês pesquisam melhor que eu. Mas muitas vezes nós desistimos. Porque a gente semeou e não viu o resultado. A gente não viu colheita. Quantas vezes nós não desistimos de alguém da nossa família, de um amigo que a gente queria trazer para a igreja? Já fiz a minha parte, mas a gente perdeu a esperança, porque a colheita não veio no tempo que era necessário, ou do que a gente achava que... eu desisti de semear em alguma área da vida do meu casamento, porque eu falei, não vai, eu já semeei, não vai. Eu cansei de semear em alguma área da igreja, porque não vai. Eu parei de semear em alguma coisa no meu trabalho, na faculdade, porque parece que não vem colheita. E hoje o Senhor quer renovar algumas sementes no seu coração. Talvez você veio para a igreja e falou, eu já comecei a ir para a igreja, eu fui na outra, visitei outra, e parece que eu não consigo pegar firme. Hoje o Senhor está regando isso no seu coração novamente. O Senhor está falando para você, ainda tem vida aí. Tem vida para você, tem vida para o seu casamento, tem vida para o seu trabalho, tem vida para a sua célula, para o seu ministério. Existe vida aí, né? Não tem um louvor que canta isso? Porque não tem como existir colheita sem vida de Deus. Não existe, tem uma planta em casa, é culpa da Bruna.
A gente mora em apartamento. A gente colocou a plantinha lá, porque é bonito, né, a plantinha lá no de apartamento. Acho que eu nunca vi ela verde, só no dia que ela chegou. Eu não sei se é a gente que fez tudo errado, ou se é planta que não, ela não se adaptou muito ali. Mas ela só tá um pó da rabiola, mas seca, dá até dó. O povo vai em casa e fala, o que aconteceu aqui? Mas porque a planta, alguns tipos de planta precisa de sol, precisa um pouquinho de água, outros precisa de pouca água. E aquela ali não deu certo, infelizmente. E eu, o que eu fiz? A gente desistiu, deixa ela lá. No dia que ela morrer, ela morre. Se ela quiser viver, tem dia que eu vou lá, quando eu lembro, eu coloco um pouquinho de água nela, ressuscita, dá um... Mas ela está lá ainda. Mas eu vou dar um jeito nela, vamos dar uma foto. Quando ela ficar verde, ou se eu não jogar ela fora. Mas por quê? Ela perdeu a vida. Muitas vezes, aí quando a gente vai perdendo a vida, vai ficando seco, vai ficando frio, vai quebrando, os frutos vão caindo. E quando a gente perde, a palavra de Deus fala que que o Senhor é o sol da justiça. E muitas vezes algumas sementes estão morrendo porque a gente perdeu essa vida. Porque quem dá vida, eu não entendo muito de ciências, não era muito bom na escola, gente, infelizmente. Mas como chama aquele processo? Fotossíntese? Precisa do sol, amém? Cadê o pessoal que estuda aí? Cadê os jovens? Dá até medo desses jovens, não sabe nem o que é fotossíntese, eu acho. Se eu não sei, que já parei de estudar há alguns anos, mas é isso, né, gente? Fotossíntese. Que precisa do sol, depois vai para a sombra, depois não sei quem é. É isso aí mesmo. Mas porque precisa do sol. Então existe alguma semente no nosso coração, no seu dia a dia, que perdeu a vida. Não tem como colher sem vida de Deus. Então existem algumas áreas da sua vida que você fala, morreu, não tem mais jeito. Mas hoje o Senhor quer expor ao sol da justiça, que é a vida de Deus. Mas tem coisas que nós precisamos expor para o Senhor. Tem coisas que o sol está aqui, mas se eu colocar uma parede aqui, o sol não vai pegar. Nós precisamos pegar, olha lá, a planta que eu dei o exemplo em casa, se eu não pegar ela, não colocar lá fora, no apartamento ela não vai pegar sol e vai morrer. Então tem algumas áreas da nossa vida que o Senhor está falando para você, coloca para fora. Está vendo essa semente aí que apodreceu, que morreu, que está suja, que está cheia de coisa em cima? Traz a luz. Talvez você desistiu, você perdeu a esperança em algumas sementes da sua vida, em algumas áreas da sua vida. O Senhor está falando com você e Ele está falando para você. Traz para fora, traz para a luz. Talvez você está aqui na igreja e fala, não, eu já fui numa igreja, fui na célula e nunca pego firme. Traz de volta para a luz. Talvez você já desistiu do seu casamento, parou de semear, falou, não, eu desisto daquele homem, eu desisto daquela mulher, não tem jeito. Traz para a luz, traz para a palavra de Deus. Deixa o Senhor renovar as sementes. Talvez você tenha um filho que tem dado problema, algum parente, traz para a luz e volta. O Senhor está falando para você, volte a semear, não desista. Deixe o Senhor gerar fé no seu coração. Não desista de algumas circunstâncias que você fala, não, eu desisto do meu sonho, eu desisto daquela área, eu vou parar de semear. Não pare. Em Salmos, fala que às vezes semeamos com lágrimas, mas a colheita vem com alegria. Ô irmão, você pode falar uma glória a Deus? Irmãos, tem hora que semear dá trabalho. Ninguém gosta de trabalhar na roça. Pergunta para o seu pai se ele gostava de trabalhar na roça. Ou para quem, se você tem um parente, um tio, que já trabalhou na roça. Meu pai trabalhava na roça e hoje ele já é aposentado, ele tem uma mini rocinha lá onde ele mora lá. Eu não gosto nem de ir, porque eu não gosto dessas coisas. Eu vou lá e digo, não, faz isso aqui para mim. Eu falei, sai fora. Mas de vez em quando eu vejo algumas fotos antigas, é lá, o pessoal plantando cana, colhendo café, mó solzão. Não sei se você já teve experiência, ou de roçar pelo menos uma coisinha na frente da sua casa. Mas dá trabalho. É ruim, sua mão dói. Você pega sol. Plantar dá trabalho, irmãos. Mas a palavra tem falado, semeie com lágrimas, para você colher com alegria. Então, independente da situação, não pare de semear. Não desista, porque você vai colher com alegria. Eu falo bastante isso na multiplicação de célula.
Porque é um processo difícil a multiplicação da célula. A célula começa com 5, 6, e tem hora que não vai ninguém, tem hora que só está o líder e o anfitrião. Tem dia que só está o anfitrião, nem o líder vai. Tem dia que só tem salgadinho chulezento, outro dia estou no Pizza 10. Meu Deus. Tem dia que não tem ninguém na célula, tem dia que a célula está lotada e você fala, agora vai, glória a Deus. Veio visitante, o pessoal batizou, passou 2 meses, sumiu todo mundo. Aí você fala, misericórdia, agora que eu achei que ia multiplicar. Mas depois a multiplicação vem, a célula multiplica saudável, com líder, com anfitrião, líder de treinamento, membros batizados, visitantes da célula. Aí que o líder fala, nossa, ele fala, valeu a pena. Valeu a pena, às vezes, ir de a pé para a célula. Valeu a pena gastar dinheiro para investir na vida de alguém no encontro. Valeu a pena investir na vida, comprando um lanchinho para alguém ali. Valeu a pena. Vale a pena, irmão. Vale a pena semear na vida de uma criança. Vale a pena semear na vida de um casal quando vai passar no encontro. Você fala, eu não tenho condição não, eu pago para você. Vale a pena você sair da sua casa num domingo friozinho, dia das mães, e vir aqui ouvir a palavra do Senhor. Vale a pena você sair da sua casa. Vale a pena você ir para a cela. Vale a pena você dizer não para o mundo. Vale a pena você viver em santidade. Vale a pena você dizer não para as coisas erradas. Vale a pena negar a si mesmo. Vale a pena pegar algumas sementes que você plantava em outro lugar e mudar o destino dela. Vale a pena, irmãos. Eu estava comentando com um líder, contando um pouco do meu testemunho de quando cheguei na igreja. Vou falar isso para os jovens um dia. Hoje em dia é tão fácil, né? Porque hoje em dia tem Uber, os pais, a maioria tem carro. Lembro quando eu era líder de célula, eu trabalhava com obra, como ajudante de eletricista. E era P.O., velho. Era cortando parede. Quem trabalha com obra sabe, no sol. E eu saí de casa às 4h30 da manhã para ir trabalhar lá em Mogi Mirim. Mogi Mirim, Iguaçu, sei lá onde era. E a minha célula era no Itatiba Park, numa quarta-feira à noite, 7 horas. Então eu saía às 4h30 da manhã e chegava em casa chegava em Itatiba às 5h30, 6 horas. Eu morava lá no Crispim. Mas eu falava, mas se for embora, não dá tempo de ir para a célula. Eu não tinha carro, não tinha moto, meu pai também não tem, não tinha Uber, não tinha essas coisas. O que eu fazia? Ia direto para o Extra. O Extra, lembra que tinha um Extra aqui, eu saí? Fingia que tomava banho ali, passava um Rexona, trocava de roupa, e já ia direto para a célula. A célula lá no Itatiba Park era uma célula bem simplesinha, lotava a célula, mas de pessoas bem adolescentes, que não queria nada com nada. E acabava a célula, o quê? 9 horas da noite, e agora para mim ir embora. Lá do Itatiba Park para o Crispim. Não sei para quem conhece aquele caminho ali do jardim, eu varava aquele mato naquele breu, aquela lama que quando chovia, chegava em casa às 10h30 da noite, era o que? Era jantar e dormir, porque 5 horas, e era toda vez isso. Aí eu estava conversando com eles, né? Falei, como hoje em dia é fácil. Hoje em dia tem Uber, os pais levam, mas muitas vezes a gente deixa de fazer o melhor de Deus a gente deixa de semear na vida de alguém. Ah, não quero ser líder, não quero ser isso, eu não vou na célula. E quantas vezes a gente teve que negar a si mesmo para semear na vida dos outros, e como valeu a pena? Eu estou falando isso porque valeu a pena. Tem gente que não está na igreja, mas tem gente que está na igreja, tem gente que está em outra igreja, mas a semente estava ali. Eu não deixei de semear por conta de um empecilho, por conta de um zelo. Mas quantas vezes o nosso zelo, o nosso orgulho tem nos privado de semear na casa de Deus? Na vida de alguém, na vida de uma criança, na vida de uma célula. Eu só vou semear se for lá no Jardim, num bairro bom. Mas se for lá no Pedro Costa, no CAC, eu não vou não. Só vou semear se for na casa do pastor. Na casa do pastor, o pastor acho que prepara os lanchinhos. Mas eu levar lanche, eu não tenho dinheiro nem para mim. Hoje o Senhor está nos fazendo a refletir que tipo de semente nós temos em mãos. E onde nós estamos colocando isso? Qual atitudes que nós estamos fazendo com as nossas sementes?
A colheita tem um tempo determinado. Precisamos de paciência e fé. Como eu falei, dá trabalho. Plantar dá trabalho, irmãos. Mas a colheita é certa. A colheita é certa. A colheita é certa. Não pare de semear. Não pare de semear a sua vida em Deus. Não pare de semear na vida dos irmãos. Não pare de semear na sua família. Não pare de semear na sua casa. Não pare de semear na vida de sua esposa, no seu casamento. Não pare de semear no seu trabalho. Não pare de semear a palavra de Deus aonde você for. Continue plantando no seu casamento. Continue investindo, porque tudo é um investimento. A sua semente é um investimento. A vida que você está colhendo hoje é resultado das sementes que você plantou ontem. Então, se você está feliz, lembra quando a gente fez a análise? Você está feliz, você não está? Tudo que você vai estar plantando hoje, você vai colher amanhã. E aquilo que você está vivendo hoje é fruto daquilo que você plantou ontem. E isso é certo e nunca vai mudar. Até você morrer vai ser isso. Até o Senhor vir vai ser isso. Mas que semente você precisa parar de plantar? Qual semente você precisa começar a plantar hoje novamente? Aonde precisa ser regado novamente? Aonde você precisa mais de um estímulo de fé novamente? Aonde precisa de um renovo do Senhor? Qual área da sua vida você precisa sair daqui hoje e falar, eu preciso voltar a semear? Qual área da sua vida que você vai sair daqui hoje e falar, eu preciso mudar o tipo de semente? Qual área de sua vida o Senhor está falando para você falar, eu preciso ter esperança em voltar a semear isso? Fala, Senhor Jesus, renova essa semente no meu coração em nome de Jesus. Qual é a área da sua vida? Plante obediência, regue com fé e Deus se encarregar da colheita. Se a banda puder subir, por favor. Mas aonde você tem plantado, irmãos? Hoje é dia de você mudar a semente em algumas áreas da sua vida. Que tipo de marido você é? Que tipo de esposa você é? Que tipo de profissional você é? Que tipo de crente você é? O que você tem feito com as sementes que o Senhor tem dado nas suas mãos? Você tem multiplicado essas sementes? Você tem jogado ela em qualquer lugar? A gente tem a parábola, né, dos dons, mas mesmo esses dons são as sementes que você tem. O que você tem feito com essas sementes que estão nas suas mãos? Lembra que eu falei, sementes é em todas as áreas da nossa vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vida profissional, no seu relacionamento, nas suas emoções. Como você quer colher vida se você vive um ambiente de morte? Hoje o Senhor quer também mudar algumas coisas aqui. Hoje o Senhor está falando para você, você está plantando no lugar errado. Você está semeando no lugar errado. Lembra que eu falei, muitas vezes a gente quer colher o melhor de Deus, sem se preparar para viver o melhor de Deus. Fala, Senhor, eu quero mudar de vida, mas você não muda o lugar onde você tem semeado. Eu falo isso bastante para os jovens, eu quero mudar de vida, eu quero que minha família mude, eu quero viver uma vida de santidade, mas a semente continua no pecado, continua no filme que não era para ver, continua naquilo que não era para assistir, continua escutando aquilo que não é para escutar, continua em ambiente que não era para estar. Não é só para os jovens, né? Quantas vezes nós, como igreja, nós queremos viver e receber a melhor colheita, mas estamos semeando no lugar errado. Vida financeira, vida espiritual. Eu quero viver o melhor de Deus, mas semeia fofoca, semeia destruição, semeia mentira, semeia mais a carne dele do que o espírito. Onde você tem plantado a sua semente?